Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela Silveira de Literatura e eu acredito que quando essa aula for para o ar, o Enem já deva ter acontecido. Então, eu quero avisar para vocês que agora a gente está se preparando para adentrar em um outro tipo de conteúdo, que seria aquele conteúdo um pouco mais lento, não tão salteado, e a gente vai tentar apontar assuntos da literatura, assuntos que interessam a compreensão no geral da prova do Enem de uma forma um pouco mais cronológica, tá certo? Então, tendo a prova acontecido, a gente tenta se concentrar um pouco nesse conteúdo geral de Enem, de vestibulares para literatura, tá certo? E aí, nada melhor do que começar com a primeira escola literária da qual se tem notícia em língua portuguesa e em contexto europeu, que é o trovadorismo, né? O trovadorismo é uma escola literária que acontece na Idade Média, entre os séculos 12 e 14. Alguns dizem que já é a partir do século 11. Quanto a essa escola literária, a gente não tem como ter muita certeza em relação ao período que ela acontece, porque é algo que começa assim muito lá atrás, no tempo da história, e a gente não tem registros muito exatos, ainda não existia uma preocupação exata para se fazer uma historiografia literária. Então, a gente fica nessas datas um pouco incertas, então vamos trabalhar aí entre o século 12 e o século 14, tá certo? E esse período do trovadorismo vai retratar o contexto medieval, o contexto europeu, principalmente o contexto da nobreza, tá certo? E a gente está falando de uma escola literária, de uma produção artística que começa com a consolidação de Portugal enquanto nação independente, né? A gente vem falando assim da nossa literatura, da literatura brasileira, que tem a ver até com nossos aspectos de formação, com uma literatura quinhentista, que não é uma escola literária, mas que é uma produção literária importante para a gente compreender a nossa história. Então, a gente vai observar que aqui no trovadorismo, o que está acontecendo é a consolidação de Portugal enquanto nação. Aqui a gente vai ter um contexto da Península Ibérica, né, composto por esse cenário desse mapa, né, entre principalmente Portugal, Espanha e França, e eles serão os grandes produtores dessa literatura, né, dessa literatura que inspira o Ocidente de maneira geral. E, inclusive, assim, não a gente não vai ver isso acontecendo no Brasil, porque o Brasil ainda nem tinha sido achado por Pedro Álvares Cabral nesse período, mas que é algo que chega para a gente até os dias de hoje, não é à toa que até hoje a gente ainda fala, né, desse contexto trovadoresco. Então, o trovadorismo é aí a nossa primeira escola da literatura ocidental e primeira escola de literatura em língua portuguesa, tá bom? E o contexto sobre o qual a gente vai versar vai ser exclusivamente o contexto europeu, né? E aqui a gente vai ver a estruturação do português enquanto língua. O português ainda está se estruturando, ainda nem é o português de fato, é um português ainda muito falado, pouco escrito. A gente percebe muitos traços de uma cultura ainda oralizada, já que a maior parte da população não é letrada, não tem domínio da escrita, e isso diz muito também sobre o regime social, né, que operava na época, que era o feudalismo, um regime de vassalagem. Existia, né, o senhor feudal e os seus vassalos, né, que deveriam prestar serviços, pagar impostos, meio que assim, viver ali nas terras daquele senhor feudal e ainda dar uma porcentagem de tudo que eles produziam para esse senhor feudal, tá certo? É um contexto também que a gente vai observar a predominância quase que inabalável do teocentrismo, que significa o Deus no centro de tudo, né? Só mais tarde é que a gente vai observar o homem se colocando, o homem no sentido de pessoa, de humanidade, se colocando no centro, né?
do pensamento, de teorias, mas nesse período a gente ainda está falando de conceitos inabaláveis sobre Deus, sobre religião. Estão acontecendo também as cruzadas da Igreja Católica, um movimento de fortalecimento, de consagração da Igreja Católica, onde a Igreja sai, né, é, com o objetivo de intensificar ainda mais o seu poderio, tanto simbólico quanto territorial, econômico, cultural, em vários sentidos, tá bom? A gente vai observar também aqui o início das grandes navegações, e isso vai ser motivado principalmente pelo renascimento do comércio em expansão. A gente vai observar que, como Portugal e Espanha, né, aqueles países ali da Península Ibérica, estão tentando se consolidar enquanto nação, então nada melhor do que ter terras, do que ter o poderio colonial ao seu favor. Então, aí a gente vai observar esse início das grandes navegações, das conquistas coloniais e do fortalecimento desse comércio de expansão, tá certo? Aí do lado a gente tem uma pirâmide que representa a pirâmide social desse período, tá? Aí embaixo, né, na base da pirâmide, a gente tem os pobres e os servos, a gente tem também as pessoas marginalizadas e os escravos. Um pouco mais acima, a gente vai ter os grupos de modestos artesãos, um pouco mais acima destes, os grupos de médios artesãos, que são artesãos que são mais ricos, né? E mais acima ainda, a gente vai ter a separação entre privilegiados, né, e o povo comum, que é o lugar ali da nobreza média, um pouco mais acima, a nobreza alta e o clero, e acima deles a realeza. Se bem que, assim, este cenário desses dois últimos, desses dois mais altos lugares, é um pouco questionável, porque ao mesmo tempo que o clero está aí, a gente sabe que a influência da igreja foi muito grande. Então, assim, o clero pode estar aí, né, em penúltimo lugar da classe mais alta social. Só que existe, por exemplo, a figura do Papa, que vai passar por cima de todas essas outras, inclusive os interesses do rei, da realeza, servem antes de tudo aos interesses religiosos, tá certo? Aos interesses da igreja. E aí a gente vai ter uma produção literária que ocorre dentro desse contexto mais privilegiado da sociedade, dentro dos castelos, né? Aí a gente tem uma outra imagem que representa este lugar, né? A gente tem aí o castelo no centro, onde estava os mais ricos, né? As pessoas com mais poder econômico, poder simbólico, e poder social, e em volta a gente tem as terras de plantio, que era os lugares onde esses servos, né, esses vassalos desse senhor feudal costumavam trabalhar. E aí no trovadorismo, né, é onde a gente vai ver acontecer as primeiras produções literárias de língua portuguesa, que ainda não é o português de fato, é o galego português, né, que tem principalmente uma característica de ser uma língua falada. Já que aqui a maioria da população ainda não tem acesso à língua escrita, isso só vai se popularizar muito no contexto mais recente, com a reforma protestante, por exemplo, que aí a gente vai ver a tradução da Bíblia, né, para o português comum, para um latim mais vulgar, e as pessoas, no geral, vão começar a ter acesso a essa literatura, né? Essa literatura que vem dos textos bíblicos. Então, até aqui a gente está falando de um português que é produzido pela alta realeza e pelos representantes religiosos. E aí o trovadorismo começa com essas produções, né, inspiradas em toda a Península Ibérica, vai também haver o registro das histórias, das lendas, dos mitos que circulavam, né, em toda essa região. E aí, como componentes básicos da literatura trovadoresca, a gente vai ter a figura do trovador, que é aquele que compõe, que toca e que declama. Essa poesia trovadoresca vai acontecer muito de maneira cantada, acompanhada por algum instrumento musical, né?
Então, ela vai ser uma produção muito lírica. E o que vem, na verdade, muito forte é a produção da poesia. A gente vai observar outras produções também, como o texto em prosa, as narrativas, mas o que vai predominar é essa poesia, tá? Esse texto que é feito para ser declamado, é feito para ser cantado. E esse trovador é um membro, né, um representante dessa arte que pertence à nobreza e a sua função é muito importante, né? Já que ele é o compositor, ele é a pessoa ali que faz tudo, né? Dentro desse contexto, a gente vai ter também o segrel, que é uma pessoa que vive do seu trabalho artístico, ele quase sempre vai ter uma característica de andarilho. Ele viaja, né, se apresentando e vivendo de sua arte. E ele pode ser também um trovador em final de carreira. Ele não é visto assim como uma pessoa tão no auge como o trovador era visto. Aí a gente vê também acontecendo o jogral, que é de origem popular, e vai ser uma distração para a corte, né, e demais plateias que o contratassem. O jogral também era visto acontecendo como apresentação para os exércitos, para distrair soldados em batalhas durante os acampamentos, e eram também apresentações dançadas, não só cantadas, mas também dançadas, ensinadas, né? A gente ainda tem a figura do menestrel, que é também de origem popular, e se apresentava para os senhores de castelos e os seus vassalos, né? Os seus feudos, os seus representantes feudais. Também nesse teor de que é uma pessoa que chega, vende o seu trabalho, vende a sua arte para poder servir de entretenimento, né? E a gente ainda tem a figura da soldadeira, que é uma mulher que é acompanhante desses artistas do menestrel, né? Que fazia segunda voz, tipo uma back vocal, e acompanhava tocando castanholas também. Como resultado dessa poesia trovadoresca, a gente vai ver a construção dos cancioneiros, né, que são livros que contêm coletâneas de textos trovadorescos, né? Então a gente vai ver aí um dos primeiros registros escritos dessa produção literária, né, que são os cancioneiros. E aí os textos trovadorescos nesse teor lírico e poético, eles vão se dividir em cantigas, podendo ser elas cantigas líricas amorosas ou cantigas de trova satírica. As de lírica amorosa são as cantigas de amor ou as cantigas de amigo, e a de trova satírica são as cantigas de escárnio ou as cantigas de maldizer, e a gente vai ver as características dela de pouco a pouco, né? A cantiga de amor, ela tem como característica ser uma voz cantada, uma voz masculina. O eu lírico dessa poesia é um eu lírico masculino. E o que é o eu lírico? É basicamente o narrador da poesia, aquele que conta o poema. Essa pessoa que se coloca, né, que fala do eu. Esse eu a gente chama de eu lírico, e nessa cantiga de amor a gente vai ver esse eu sendo um homem, normalmente um homem que vai cantar para uma mulher. E essa cantiga vai ser destinada quase sempre a esta figura feminina, né? E esse trovador, esse cantor, vamos dizer assim, né, que canta essa cantiga de amor, é um trovador que sofre por um amor que basicamente é impossível, né? Esse amor vai ter uma característica muito pungente, muito sofredora, porque é justamente um amor que quase nunca vai poder acontecer. E por conta disso acaba sendo um amor muito idealizado, um amor platônico, um amor que nunca se consuma, nunca se consagra através do mínimo toque que seja, né? Por isso que ele ganha essa característica de amor idealizado. A própria mulher aqui é uma mulher idealizada, é uma mulher inalcançável, porque quase sempre a classe é um obstáculo
para este amor. Nessa cantiga, né, o trovador é como se ele assumisse uma voz de uma pessoa que está um nível abaixo da classe de sua amada. É como, por exemplo, se ela fosse da nobreza e ele um vassalo. E aí, por conta desses impedimentos, né, de classe, eles não podem consumar esse amor que acaba sendo idealizado, né? E tem origem provençal. Isso quer dizer o quê? Que tem origem na classe alta, na produção da alta nobreza. Toda essa literatura, se a gente for pensar bem, ela vai ser produzida por pessoas que estão no alto escalão da sociedade. Porque se a gente pensar que quem era letrado, quem sabia ler, escrever e produzir, ter a oportunidade de desenvolver um dom artístico, eram pessoas da nobreza. Então, só essa alta classe é que vai produzir literatura neste momento. E aí, isso já é um ponto interessante para a gente começar a pensar a literatura como espaço de poder. Porque a literatura também representa isso, né? Representa e representou durante muito tempo um lugar de privilégio, de status social. Porque a gente vai ver ao longo do percurso literário, né, que para se produzir literatura, você precisava ter uma certa voz. E ter voz significa que você deveria ser um sujeito que poderia falar. Por exemplo, não é uma mulher negra nessa sociedade que vai ter o direito à voz, por exemplo. Porque provavelmente, se essa mulher negra existisse, e como provavelmente existiu, porque a gente já via a presença de escravos aqui, ela não ia poder falar porque ela ia estar numa condição de mulher escravizada. Então, isso já é interessante para a gente começar a pensar em quem é que está produzindo essa literatura, né? Que é de origem provençal, de origem nobre, né? E é claro que ela vai se destinar também a uma mulher nobre, a uma plateia que ouve, que aprecia, que também é nobre, né? Por mais que seja um servo, um serviçal que esteja ouvindo, mas se a gente for pensar direitinho, um servo ainda vai ocupar uma posição mais privilegiada do que um escravo, por exemplo. Então a gente tem que pensar assim que quem tem acesso a essa arte são pessoas que já gozam ou de algum ou de muito privilégio social, né? E aí, como exemplo, eu coloquei um link do YouTube. Se vocês quiserem, vocês podem acessar, né? Digitar aí no navegador de vocês e poder apreciar, né, essa cantiga, que é a cantiga da Ribeirinha de Paio Soares de Taveirós, que é uma cantiga das mais famosas do período. Então tá aí a figura, né, a pintura representando essa mulher que é uma figura inacessível, que ela tá lá no alto, que ela provavelmente nunca vai ser alcançada por este homem. Por mais que a gente saiba que na vida real, provavelmente ela seria, já que com certeza esse trovador é alguém de origem alta, de uma classe alta, que fala para uma mulher do seu mesmo patamar. Nessa literatura, ele só assume uma licença poética, né, para poder falar de um lugar mais baixo do que o dela. Um outro exemplo é a cantiga de Amigo. Dessa vez é uma cantiga cantada por um eu lírico feminino, ou seja, a voz da narrativa é uma voz de mulher, apesar de que essa cantiga não é em hipótese nenhuma produzida por mulher, já que as mulheres não vão produzir essa arte. A única participação que se sabe das mulheres aqui é lá na figura da soldadeira, que vai acompanhar, né, o menestrel tocando as castanholas, mas tirando isso, a gente não vai ver presença feminina nessa literatura, né? E aqui, amigo vai querer dizer namorado. Esse amigo é o namorado, o amante, é o amado desta mulher, que lembrando, é um homem que assume uma voz, um eu lírico feminino, tá bom? Essa cantiga de amigo vai ter um teor saudosista, é uma mulher que está sofrendo, que está com saudade do seu amado. É um tipo de poesia que dá a entender que esta mulher já conhece este amado, já poderia ter mantido algum tipo de relação com este amado, mas que hoje em dia ele provavelmente não ocupa mais algum lugar na vida dela.
E aí há especulações assim de que muito desse teor dessa cantiga de amigo, esse teor saudosista, seja porque muitos homens, muitos soldados foram embora, né, lutar guerras, foram embora lutar nas cruzadas, então as mulheres viviam esse contexto, né, de sentir falta de seus homens. E essa cantiga também se caracteriza pela presença de um refrão, um ritmo e uma repetição, coisa que não era muito característica lá na cantiga de amor também, tá bom? E aqui o eu lírico é um eu lírico que se confessa, que canta e conta os seus sofrimentos para uma planta, para uma paisagem, para uma serva, para uma amiga. Então, esse eu lírico feminino, né, está cantando para alguém as suas saudades, as suas mágoas. Como a pintura bem representa, né, que tem aí a presença da amada, tentando se dirigir ao amado, e no centro a gente tem a presença da vegetação. E um exemplo de cantiga de amigo é a cantiga Ai Flores de Verde Pino. Eu particularmente adoro e está disponível no YouTube, caso vocês queiram apreciar. Aí, dentre as cantigas satíricas, a gente vai ter a cantiga de escárnio, que tinha como objetivo produzir uma crítica indireta e implícita, ou seja, não era uma crítica muito objetivamente direcionada. Aqui a gente não vai ver nomes sendo mencionados, mas tem esse teor, né, de produzir uma crítica implícita. E eles trabalham muito, essas cantigas de escárnios trabalharão muito com a ironia e o sarcasmo. E aí, um exemplo de cantiga de escárnio é No Desterro, de Miro Casabella, também está disponível no YouTube. Como último tipo de cantiga, a gente tem a cantiga de maldizer, que essa sim tem uma crítica direta, essa menciona nomes, essa é muito mais objetiva e explícita. Essa pode até utilizar, né, um vocabulário de baixo prestígio, de baixo calão, contendo palavrões e sendo algo assim meio indiscreto para se ouvir em qualquer lugar. Essas cantigas, elas eram muito apreciadas na corte, né? Se reunia ali a corte, aqueles nobres em um salão, e essas cantigas eram declamadas, cantadas. Então, essa cantiga de maldizer é um tipo de cantiga que talvez não fosse muito bem vista, muito querida para ser apreciada nesses espaços, tá? E uma característica muito comum é que ela contém muitas ofensas à aparência feminina. Aí embaixo, né, eu trouxe uma tirinha para a gente observar, pensar um pouco nisso, né? E aí a gente tem o título, né? Cantiga de Maldizer, que tem um rapaz sorrindo com um instrumento na mão, apontando para uma mulher, que é provavelmente o destino da crítica direta dele, já que ele está apontando, né? Olha a característica aí de deixar explícito, de citar nomes, e falando coisas que provavelmente foram ofensivas, e assim, se a gente for pensar, né, nessas cantigas de maldizer e de escárnio, elas acabariam aqui no segundo quadrinho, né? Era só ofensa e pronto. Mas se a gente for colocar esse tipo de produção num contexto mais atual, aí no último quadrinho ela quebra o instrumento na cabeça dele e tem lá o título, né? Bullying. Se a gente for pensar em outros termos, é um ato misógino, ou seja, um ódio à representação feminina, um ódio ao feminino, que essas cantigas representam. Então, no contexto que elas foram produzidas, é óbvio que essa crítica, que esse pensamento crítico não vai existir, mas isso era muito comum. E assim, talvez essas cantigas de críticas e sátira com teor ofensivo não fosse nem tanto produzida para as mulheres daquela cultura, né, da cultura ocidental, da cultura portuguesa, mas que fossem de culturas de outros povos que também conviviam ali, né, já que a Península Ibérica tinha acabado de passar, de se recuperar
da invasão e da presença dos mouros, por exemplo. Então, há ali um contexto de guerra, de expulsão desses mouros, mas que muitos ainda ficam, né, como remanescentes de uma cultura de povos que ocuparam aquela região durante muito tempo. Então, talvez boa parte dessas cantigas sejam destinadas a essas mulheres mouras, e não às mulheres portuguesas, talvez propriamente ditas, né? E aí, um exemplo é a cantiga Alfonso X, que tem como título Não Quero Eu Donzela Feia. Eu não quero uma mulher feia, né? No caso, que ele vai dizer que ele quer para ele uma mulher bonita. A gente vai ter também outras produções trovadorescas, que não só no ambiente da poesia, né? Nesse ambiente da poesia, a gente vai ver prevalecer essa poesia que é apreciada em forma de cantiga, né? Que é cantada, mas a gente também vai ver acontecer nesse período na prosa. As grandes novelas de cavalaria, que vão contar grandes feitos de heróis medievais, e é aí que surge também a lenda do rei Arthur, ou as várias lendas, os vários mitos que envolvem a figura do rei Arthur, que por ser uma figura assim tão lendária, tão antiga, a presença da lenda do rei Arthur nessa mitologia, na parte dessa cultura, vem de antes desse período trovadoresco, tá? Só que a gente observa surgirem esses registros aqui, tá bom? E aí, assim, de tanto ser uma figura assim tão lendária, tão quase mítica, já nem se sabe se o rei Arthur foi uma figura que realmente existiu ou não. Mas o fato é que a gente sabe que existiam essas lendas, existiam esses dizeres, e isso acaba sendo registrado, né, na cultura escrita. Isso transitava muito em caráter oral, né, numa espécie de oratura, que era uma literatura falada de boca em boca, transmitida de geração a geração, e que não tinha esse cunho de ser um registro escrito, mas aqui a gente observa, tá, essas produções serem registradas através da escrita. E aí uma figura que vai muito permear essa prosa é a figura do cavaleiro, né? E aí, novamente, esse cavaleiro pode ser aquele cavaleiro que surge lá do cenário das grandes cruzadas. Reparem que esse cavaleiro, ele vem representando, né, a cruz do cristianismo. Então, existia ali acontecendo guerras santas. Então, a gente precisava dessa figura, desse cavaleiro, que depois vai ser cantada, né, com grandes feitos, sendo uma figura que vai representar a manutenção dessa cultura, né, da cultura cristã. E essas histórias, no geral, elas vão ser contadas no sentido de enaltecer esses valores cristãos, que é o cristianismo é um segmento religioso que ainda está procurando se fortalecer, se manter firme nesse contexto, né? E aí a gente vai ter também os heróis idealizados, heróis como essa figura do rei Arthur, que são quase místicos, quase sobrenaturais, que existem vários feitos mitológicos em torno dessa figura, e eles fazem feitos grandiosos, né? Até mesmo exagerados, coisas que não são humanamente possíveis, né? E aí a gente vai observar também a produção de uma hagiografia, né? Com H na frente, que são os registros das vidas dos santos, já que o aspecto religioso, principalmente da cultura católica, é importante, a gente vai observar também que é importante fazer uma literatura que tenha esse cunho religioso, né? Tanto no sentido catequético, vamos dizer assim, mas também no sentido de preservar essa cultura que deveria ser vista como grandiosa. Afinal, os atos da igreja de promover as cruzadas foram vistos como atos grandiosos, nesse sentido de manutenção e expansão de toda uma cultura, né? Então, visando esses aspectos, a gente tem também essas outras produções que não ficam só na poesia, mas que transcendem
para o registro prosaico, tá bom? Gente, por hoje é isso. O trovadorismo é essa escola, nossa primeira escola literária de língua portuguesa. Lembrando, não acontece no Brasil, porque nesse período o Brasil nem sequer foi achado, o Brasil a gente só vai falar de uma produção brasileira lá no século XVI, e aqui a gente ainda está falando de século XII até século XIV, ou seja, é muito recente, ainda vai demorar aí pelo menos 200 anos para a gente começar a falar em Brasil. Mas esse é um movimento tão importante que acaba influenciando a nossa história, né? E como a gente é colônia de Portugal, a nossa história acaba se interligando à, à história desse país, né? Então, por hoje é isso. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.